Num pequeno vídeo anterior, nós vimos como a família puritana, apesar de estar sobre um imenso peso de sofrimento e dificuldades muito maiores do que nós experimentamos hoje, tiveram um grande sucesso e tem muito a ensinar para nós hoje. Toda organização necessita de um objetivo digno para prosperar. E como vimos anteriormente, os puritanos, eles eram bíblicos em sua abordagem da vida familiar. Isso significava que a família puritana seguiu o exemplo da palavra de Deus e o buscou zelosamente, tão somente na palavra de Deus. Essa meta, no coração deles, direcionou tudo o que eles fizeram e todas as decisões que eles tomaram em toda a sua vida e no âmbito familiar. Então, qual era o grande objetivo deles? Era a glória de Deus. Eles acreditaram em 1 Coríntios 10:31 de todo o coração, onde Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, juntos, como família, a família puritana desfrutou da busca pela glória de Deus em toda a vida. O único objetivo digno da alma era Deus. Então, Deus deveria ser o objetivo e fim e o propósito de todas as suas vidas. Então, como disse um puritano, um cristão pode e deve desejar muitas coisas como meios apenas, mas somente Deus como seu fim, como seu último fim em tudo o que ele faz. Assim, como uma família, eles desfrutariam, por exemplo, do sono, mas apenas para refrescar, descansar e preparar o corpo para a busca da glória de Deus. Esse era o objetivo do sono. As crianças iam desfrutar de recreação e brincadeiras inocentes, mas de maneira ordeira e com o espírito reto, para que Deus fosse glorificado nisso também. Eles apreciariam a boa comida e o vinho para o bom ânimo de nossos corpos, mas nunca em excesso, e sempre lembrando que Deus é o doador de todo presente bom e perfeito. Então tudo deve ser apreciado por Ele e para a glória dEle. A comida, a sua bebida e todas as coisas. Então é crucial para a busca compartilhada da glória de Deus na família foi a recuperação, junto com isso que vimos antes, da doutrina do casamento. Este foi o elemento central do pensamento puritano, nós podemos dizer. Porque a Igreja Católica havia ensinado que o casamento era, em certo sentido, inferior à vida de solteiro ou ao ser solteiro. E que os únicos bons objetivos do casamento eram produzir filhos, não é? E ajudar os homens que não conseguiam controlar seus impulsos sexuais. Portanto, qualquer pessoa que realmente quisesse glorificar a Deus de uma maneira mais plena, precisava permanecer solteiro ou celibatário. E isso foi ensinado pela igreja durante séculos e séculos. Como Ambrósio, por exemplo, declarou, as pessoas casadas devem corar com o estado em que vivem, ele disse. Então, foi dito, né, por um puritano que praticamente todos os pais da igreja fazem declaração ou faziam declarações elogiando a virgindade, a castidade, como sendo superior ao casamento. Jovinius foi excomungado por ousar sugerir que o casamento não era pior aos olhos de Deus do que a virgindade. Ele morreu no ano 405 depois de Cristo. Então, por exemplo, havia uma interpretação comum da parábola do semeador, que era que a colheita de 30 vezes representava o casamento. A viuvez, a colheita de 60 vezes. E a colheita de 100 vezes
era a virgindade ou a vida celibatária. Essa tradição culminou na denúncia do Concílio de Trento às pessoas que negavam que a virgindade, não é, e a castidade assim era superior ao estado de casado. Então, Jovianos, sobre quem pouco mais se sabe do que o que pode ser encontrado no Tratado de Jerônimo, publicou um tratado em latim esboçando várias opiniões, que uma virgem, por exemplo, não é melhor como tal do que uma esposa aos olhos de Deus, e que a abstinência de comida não é melhor do que receber de forma agradecida a comida e tudo aquilo que Deus deu. Além disso, ele considerou o nascimento de Jesus, por exemplo, como um parto verdadeiro e, portanto, ele estava refutando a, entre aspas, ortodoxia da época, segundo a qual Jesus passou pelas paredes do útero de Maria, como quando ele passou através de portas, não é? Depois que estava depois de ressurreto. Então ele passou pelo útero de Maria sem fazer ela deixar de ser virgem, por exemplo. E por causa dessas ideias sobre o casamento, sobre como a vida de casado era tão boa para Deus como a vida de um celibatário e glorificava a Deus igualmente, ele foi excomungado. Os puritanos rejeitaram essa perspectiva como totalmente antibíblica e buscaram restaurar o casamento e dar a ele a sua posição exaltada como o alto estado de Deus para o homem representar quem Deus é, como está na palavra de Deus. E mostrando que o casamento era um contexto maravilhoso no qual buscamos juntos o digno objetivo da glória de Deus, de glorificarmos a Deus. As Escrituras deixam claro que o casamento é uma instituição dada por Deus desde a criação. Para os puritanos, a glória primária do casamento não era a procriação ou a restrição do pecado sexual, mas o companheirismo e aquilo em como ele aponta para a relação de Cristo e da igreja. Nisso, a gente podia dizer que eles foram mais longe do que os reformadores antes deles. Eles estavam dizendo que Gênesis 2,18 era mais importante do que Gênesis 1,28, quando você olha para o casamento. Por quê? Porque Gênesis 1,28 diz: "E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra." Ou seja, quando se olha para isso como objetivo mais importante, ter filhos, procriar e encher a terra era o maior objetivo. Mas eles enfatizaram que Gênesis 2,18 era mais importante para você entender o conceito, que diz assim: "E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele." Porque nesse companheirismo, eles refletiam a glória de Deus, sendo pessoas em um relacionamento íntimo. Aqui a gente pode colocar algumas citações, né, que mostram como eles se gloriavam na companhia, no companheirismo, na comunhão de marido e mulher. Thomas Gaitker, ele diz assim: "Não há união mais próxima, mais completa, mais necessária, mais gentil, mais agradável, mais confortável, mais constante, mais contínua do que a sociedade, comunhão e companheirismo do marido e mulher. A principal raiz, fonte e origem de todas as outras sociedades ou instituições ou relações." John Downing, ele diz: "Deus, o primeiro instituidor do casamento, deu a esposa ao marido para ser não a sua serva, mas sua ajudadora, a sua conselheira, a sua consoladora." William Perkins, outro grande puritano, diz: "O casamento é um estado muito mais excelente do que simplesmente a condição de uma vida de solteiro, expressando a união de Cristo e sua igreja em seu relacionamento de amor sacrificial.
É óbvio que eles não estavam dizendo que a vida de solteiro não podia glorificar a Deus, mas durante séculos a igreja tinha colocado isso como o ideal de se glorificar a Deus. Thomas Bacon, ele diz assim: o casamento é ordenado por Deus e não neste mundo pecaminoso. Ele foi ordenado por Deus no paraíso, o jardim mais alegre de prazeres e deleites em tudo que Deus criou, glorificando o próprio Deus. Então, de acordo com os puritanos, por meio do casamento e da família, Deus poderia ser glorificado de maneira mais maravilhosa do que em qualquer outro estado, e poderia apontar mais gloriosamente para aquilo que Deus faz em Cristo e a igreja. Na verdade, a família baseada no vínculo matrimonial seria o alicerce da estabilidade social e da bênção, da bem-aventurança para aquele lar e para toda a sociedade. Em outras palavras, as famílias unidas num objetivo digno, que era a glória de Deus, glorificar a Deus, são o elemento indispensável em qualquer sociedade que será frutífera e feliz. Isso norteava toda a vida deles. Thomas Manton, por exemplo, diz: a família é o seminário da igreja e do Estado. Se as crianças não forem bem fundamentadas lá, a igreja e o Estado falharão. Richard Baxter, ele diz: mantenham o governo de Deus em suas famílias. As famílias sagradas devem ser as principais preservadoras dos interesses do evangelho no mundo. Então, você pode olhar puritano, depois de puritanos mais famosos e os menos famosos, e você vê que esse é o pensamento geral, uma vida que glorifique a Deus e o casamento como esse objetivo fundamental. Cotton Mather, por exemplo, ele diz: famílias bem ordenadas produzem naturalmente uma boa ordem em outras sociedades ou instituições. Quando as famílias estão sob disciplina da palavra, objetivando tão somente a glória de Deus, todas as outras sociedades e instituições serão disciplinadas e abençoadas também. Daí o compromisso assumido pela família da igreja de Grove Mather, o pai de Cotton Mather, que era um compromisso assumido por todos, que dizia assim: prometemos, com a ajuda de Cristo em sua graça capacitadora, que nos esforçaremos para andar diante de Deus em nossas casas, com um coração maduro, e que apoiaremos a adoração de Deus nisso continuamente, de acordo com o que Ele requer em sua palavra, tanto no que diz respeito à oração, quanto à leitura das Escrituras, para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós e dê formato à família que glorifica a Deus, e em tudo nos guie na vida familiar para o desfrute daquilo que Ele deu para nós, para glorificá-lo. Então, este é o fundamento da família puritana, uma unidade harmoniosa, estabelecida por Deus para a busca e manifestação da glória de Deus. Uma instituição fundada por Deus no paraíso, antes do pecado entrar no mundo, e projetada para a alegria na adoração compartilhada de Deus. Então foram os puritanos que elevaram a família ao mais alto nível, após séculos e séculos de abuso pela Igreja Católica Romana. É aqui que o homem pode buscar a glória de Deus como em nenhum outro lugar. Não é? Ali é um lugar onde toda a ideia de que tudo deve girar em torno de você se vai, e você se vê como aquele que, junto a outros, vai viver para a busca da glória de Deus e não esperar que essas pessoas sejam a base da sua alegria e felicidade, mas juntos buscarem isso em Deus. Daí a importância central do culto familiar, que eles tinham, por exemplo, 2 vezes ao dia: canto, oração, estudo das Escrituras, catequese das crianças e compartilhamento dos fardos mútuos, como declara Thomas Paget. Ele diz assim: nas devoções compartilhadas, os membros da família geralmente compartilham e participam mais ou menos, tanto do bem, do bem-estar, quanto das misérias
e das dificuldades uns dos outros mutuamente. E, portanto, eles devem ser para nós o meio que Deus santificou e ordenou para o benefício mútuo do outro e não centrado em nós, buscando e centrados juntos na glória de Deus e não centrados em nós mesmos, como se os outros, os cônjuges e os filhos fossem apenas algo para suprir e produzir a nossa felicidade individual. A família não é sobre nós buscarmos nossa felicidade individual, o que leva ao oposto do propósito de Deus, mas para juntos buscarmos glorificar a Deus, onde encontramos nossa alegria, deleite e descanso. Então os puritanos acreditavam que a família foi perfeitamente projetada e ordenada por Deus para a busca desse grande objetivo, glorificar o Deus triuno. E é por isso que, em meio a dificuldades gigantescas, eles tinham um sucesso que nós não temos conhecido hoje, porque os objetivos das famílias ditas cristãs estão muito parecidos com os objetivos que as pessoas têm ao formar famílias, sem nenhuma intenção de, no centro disso, estar a busca da glória de Deus. Nós devemos ser levados a isso e não abraçar toda a espécie de teoria humanista sobre como uma família deve funcionar. Quando nós fizermos isso, certamente teremos, mesmo que tivéssemos as grandes dificuldades e sofrimentos que os puritanos experimentaram, o sucesso que eles tiveram em viver como família para a glória de Deus, em vez de ter os mesmos resultados tristes que as famílias que não conhecem Deus e nem existem para a sua glória como objetivo central têm experimentado. Mas, infelizmente, ao olhar para a família hoje, na igreja e no mundo, os objetivos são muito parecidos e os resultados trágicos também. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. Jesus. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to